Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3, né? Hoje é dia 17 de agosto de 2021, tá? Aqui, esse pensamento do momento, cheguei até a comentar ele com vocês na semana passada, né? Mas eu repeti ele porque eu acho muito legal esse pensamento do Cervantes. Aquele que lê muito e anda muito, vê muito e sabe muito, né? Isso aqui é interessante. Ler, leitura, pessoal. Leitura, pessoal, não é ficar vendo meme e nem videozinho de TikTok, não. Eu acho que essas ferramentas são interessantes, cara. Mas não há nada, cara, como você pegar um livro, cara, ó, e ler, cara. Leia livros, ó. Livros. Eu acho que você pode pegar, baixar um PDF, e aí, cara, tem muito site de livro gratuito na internet. Isso aqui é um livro que conta a história de um garoto africano, né? Tentando sobreviver à Segunda Guerra Mundial. É um livro até interessante, né? E aí é uma coisa que a gente muitas vezes não tem conhecimento. Eu não li ele ainda, né, mas eu vou ler, está aqui na minha lista aqui, né, uma leitura sobre um menino africano lá na África durante a Segunda Guerra Mundial. Eu quero dizer isso, né? E aí o Cervantes está aí, né? Quem quiser ler Dom Quixote, cara, vale muito a pena, é muito legal. Mas eu queria falar para vocês isso, a leitura é fundamental. Essa semana eu conversava com um professor, até que eu não sei se está dando aula para vocês, eu acho que vai dar aula no próximo semestre, que é o professor Bruno Jardim, né? Ele é de biologia, né? E eu estava saudando, por exemplo, uma questão como a Academia de Letras do campus Itaperuna, que é um projeto coordenado pela professora de português, Giselda, e justamente nesse sentido, né, de como a leitura ela é importante, sabe por quê? Porque a partir do momento que o nosso aluno ler mais, ele consegue entender mais física, consegue entender mais química, consegue entender mais biologia, tá? Então a leitura ela é fundamental, né? Não é só ler artigos científicos, livros científicos, não. É literatura, é romance, né? Livros biográficos, aquela coisa toda. Ler é muito bom, tá? E eu acho o seguinte, pessoal, ó, a gente tem muita série, né? De certa forma, a gente fica até meio que acompanhando aí essas séries, né? E é legal assistir séries, assistir filmes. Eu gosto de ver série, gosto de ver filme, mas a leitura é uma coisa, cara, que ela cria no nosso cérebro uma musculatura, cara, extraordinária. E aí, como disse Miguel de Cervantes, né, a pessoa que lê muito e anda muito, né, ela vê muito e sabe muito. A gente aprende muita coisa. Então fica aí, tá? Mas antes de mais nada é isso, né? Espero que vocês sejam leitores, ávidos, e quem não é leitor, que passe a ser, tá? Muito bem, vamos lá. Tem muito site aí baratinho, estante virtual, você compra livro aí por R$10, até R$5, tá? Ó, registrando a presença, eu vou colocar lá de novo. Esse aqui eu vou colocar no chat para quem chegou lá depois. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Certo? Ó, eu tenho aqui a senha, tá, da nossa aula. E aí nós vamos começar fazendo o exercício número 1 da lista, tá? A lista está lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Na forma de arquivo PDF. E aí ele fala o seguinte, ó. Qual é o potencial elétrico a uma distância do próton igual ao raio da primeira órbita de Bohr, né? Ou seja, a uma distância, né? A primeira órbita de Bohr tem um raio de quanto? 0,529 vezes 10 a menos 10 metros, ou 5,29 nanômetros, né? Esse aqui seria, então, a questão da distância, né? A distância entre o próton, que está no núcleo atômico, e a primeira órbita do átomo de Bohr, né? E pergunta na letra B, qual que é a energia potencial do elétron e do próton nessa separação, ou seja, nessa distância, tá? Então, nosso conceito básico aqui é potencial elétrico, né? O potencial elétrico, o que ele é? Né? O potencial elétrico, a gente pode até dizer que o potencial elétrico, ele tem aqui uma semelhança com o campo elétrico, né? Embora o campo elétrico seja uma grandeza vetorial e o potencial elétrico uma grandeza escalar. O campo elétrico, que a gente, né, estudou, né, e estudamos ele no tópico 2, no tópico 3, quando a gente estudou a lei de Gauss, ele é força por unidade de carga. O que vem a ser o potencial elétrico? O potencial elétrico ele é energia potencial elétrica por unidade de carga. Energia potencial elétrica por unidade de carga. Então, o que eu tenho de semelhante entre esses caras aqui?
né? Num determinado ponto, eu tenho um campo elétrico sem a necessidade de ter uma carga nesse ponto. E num determinado ponto, eu tenho um potencial elétrico sem a necessidade de ter uma carga nesse ponto, tá? Então eu tenho aqui, ó, esse cara aqui, né? É um vetor, como a gente já disse, né? Medido em Newton por Coulomb. Esse cara aqui, o que ele é? Ele é um escalar, né? Aí a gente revê lá as nossas aulas de física geral 1, né? Grandezas escalares e grandezas vetoriais. A unidade que mede esse cara, o que é? A unidade de energia, que é Joule, por unidade de carga, que é Coulomb, que vai dar para nós o quê? O volt. O volt. Né? E aí a gente está familiarizado com a questão do volt quando a gente fala de tomada, né? Então as nossas tomadas aqui na região noroeste fluminense, ela tem uma diferença de potencial elétrico de 127 volts. E aí no estado do Rio de Janeiro como um todo, né? Eu não sei se tem exceções. Em alguns outros estados, a diferença de potencial na tomada é de 220 volts. Por exemplo, na Bahia, né, é 220 volts, né, que é a diferença de potencial lá, né, na tomada. Então a gente tem isso familiarizado, tá? Mas o que acontece, então? Essa diferença de potencial que a gente tem na tomada, o que ela representa, né? Ela é dada justamente o quê? Ela é a questão do trabalho que a força elétrica pode realizar, né, ali quando você tem um aparelho ligado naquela tomada. Entendeu? Então você tem essa relação também relacionada aí, né? Que seria trabalho por unidade de carga, a diferença de potencial. Mas muito bem, então a gente falando aqui um pouquinho sobre isso, eu vou usar o apagador. Isso aqui foi mais para poder introduzir as aulas, videoaulas já estão gravadas lá no nosso AVA IF, tá? Então o que eu tenho aqui na letra A? Olha lá, primeira coisa aqui, ó. A carga do próton, quanto é que ela vale? Ela vale, né, a carga elementar. O próton é uma partícula atômica, né, elementar. Então, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? O potencial elétrico, ele é dado por quem? Né? Quando eu tenho uma carga pontiforme que gera um potencial elétrico, então, nesse caso, o próton, no núcleo do átomo, vai gerar a distância de 0,529 vezes 10 a menos 10 metros, um potencial elétrico, que é dado por essa equação aqui, ó. Olha lá, né? Ó, o potencial elétrico, quem que é? É a constante eletrostática vezes a carga do próton dividido pela distância r. A constante eletrostática K, a gente sabe que é dada por quê? Por 1 sobre 4πε0 vezes a carga dividido por r. Então a gente tem aqui, ó, substituindo os valores, eu coloco a permissividade elétrica do vácuo, e aí, o que eu vou encontrar aqui, né? Olha lá, né? Eu teria aqui, ó, 1 sobre 4π vezes 8,85 vezes 10 a menos 12, né? Vezes a carga do próton dividido pela distância, que seria o raio da primeira órbita do modelo atômico de Bohr. Então, com isso, eu tenho o quê? Que esse potencial elétrico, ele é de 27,2 volts. É o potencial elétrico que tem, no caso, né, nesse ponto, né, que está distante, né, 0,529 vezes 10 a menos 10 metros do próton que está no núcleo do átomo de Bohr, tá? Muito bem. Aí ele pergunta para ele vai lá e vai perguntar para nós aqui. Então a gente viu aqui, ó, calculamos o potencial elétrico. Agora ele pergunta qual que é a energia potencial do elétron e do próton nessa separação. Então quando eu tenho, tá, uma carga, essa carga gera num ponto um potencial elétrico. A partir do momento que nesse ponto eu coloco uma outra carga, o que vai acontecer? Eu vou ter armazenado nesse sistema uma energia potencial elétrica, né? E essa energia potencial elétrica, né? Aqui a gente já colocou aqui, ó, essa energia potencial elétrica, ela é dada por quem? Olha lá, ela vai ser igual, ó, a gente chama ela de U, tá? Energia potencial elétrica, que seria a U, que seria igual a quanto? A carga vezes quem? Vezes o potencial elétrico. Tá? Aqui a gente pode chamar essa energia potencial elétrica também, como eu coloquei lá, ó, energia potencial elétrica. A gente pode representar ela assim, ó, por esse pote aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, que a energia potencial elétrica armazenada nessa configuração entre o próton no núcleo e o elétron, tá? Que está ali na primeira órbita do átomo de Bohr, ela vai ser igual à carga do elétron vezes o potencial. Né? Isso aqui então vai dar quanto? Vai dar aqui, ó,
menos 4,36 vezes 10 a menos 18 joules. Estão vendo? Aqui, ó, essa energia potencial elétrica, ela pode ser negativa, tá? Isso aqui em unidades do sistema internacional. Então, pronto, né? A gente aqui fez uma análise para esse modelo atômico, né? De Bohr, tá? Agora, isso aqui esse comentário aqui é interessante. Por quê? Porque essa energia potencial ela é negativa porque o elétron e próton têm sinais opostos, né? Portanto, o que vai acontecer? Eles vão sofrer um próton positivo e um elétron negativo, eles sofrem uma força de atração. E para a gente separar esse cara, tem que ser realizado o quê? Um trabalho negativo, tá? Né? Em relação à força elétrica. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o quê? A força que tem que ser feita para poder separar esses caras, ela tem que ter sentido o quê? Né? A força elétrica está de um lado, o deslocamento vai estar de um outro. Então, entre a força elétrica e o deslocamento, eu tenho o quê? Um ângulo de 180 graus. Por isso que eu tenho uma energia potencial elétrica armazenada nessa configuração negativa. Tá bom? Bom, aí entra um outro conceito, né, que vocês aí, na química, eu não sei em qual química que vocês estudam, mas você tem o quê? Que a unidade de energia que é mais conveniente para ser aplicada a essa questão aí do átomo é o elétron-volt. Elétron-volt, tá? Que é definida como sendo o produto do volt pelo módulo da carga do elétron. Então, um elétron-volt, na verdade, o que vai ser? Vai ser o módulo da carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, vezes 1 volt. Tá? E aí eu tenho, na verdade, o quê? Que um elétron-volt é o quê? Na verdade, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb-volt. Né? O produto dos dois, que a gente chama de elétron-volt. Quando vocês fazem aqueles estudos lá, né? Acho que em química geral, né? Do decaimento do elétron, né? De um nível para o outro, você trabalha a emissão de energia através dessa unidade que seria o elétron-volt, né? Isso aí é muito interessante, né? Então eu tenho que 1 coulomb-volt é igual a 1 joule, 1 elétron-volt, né? É igual ao quê? A 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19 joules corresponde a 1 elétron-volt. De forma que, né, essa energia potencial, né, armazenada ali, ela, na verdade, ela vai ser igual a quanto? Ela é igual a 27,2 elétron-volts, tá? Certo? Né? Ou menos 27,2 elétron-volts, né? Que a gente achou o valor negativo para ela. Tá bom? Tranquilo? Então, só para a gente pontuar aí, ver esse conceito de elétron-volt, isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Eu estava esses dias agora, eu não sei se vocês sabem, mas a minha filha, ela é aluna do primeiro ano integrado de Química, né? Aqui do campus de Itaperuna, né? Então, para mim, é uma satisfação enorme, né? Minha filha estudar na mesma escola em que eu trabalho, né? Isso, na minha visão, né? Representa que eu confio muito nos meus colegas como professores da minha filha, né? Não poderia ser diferente, né? Ela, desde os 3 anos de idade, que ela frequenta o campus de Itaperuna e sempre nutriu o desejo enorme de estudar no campus, né? E, inclusive, ela, né, teve aí, na minha opinião, essa excrescência, que é sorteio de vagas, essa é a minha opinião, tá? E aí, a minha opinião, eu não acho que sorteio de vagas seja democrático. Inclusive, eu fiz uma carta endereçada ao magnífico reitor, falando um pouco da minha história, porque a minha filha ficou em 55º, né, numa lista de espera, ela ficou, na verdade, 3, né, a antepenúltima, né, ficou 3 antes do último colocado no sorteio, e quase que ela não entra, né? Então, para mim, seria muito triste, e para ela também, se não tivesse essa possibilidade. Então, eu fiz uma carta para o reitor, falando um pouco dessa minha situação, mas, porém, né, de certa forma, falando, olha só, que nos próximos processos seletivos se tenha um processo diferente ao sorteio. Né? Coloquei, ele não me respondeu, não fiz questão, mas eu fiz questão, enquanto pai, né, enquanto cidadão, manifestar a minha objeção a esse tipo de sorteio. Mas o fato é o seguinte, que aí ela veio discutir comigo, né, sobre a questão lá dos modelos atômicos, né, e é muito interessante, né, gente, que vocês sabem disso, né, mas o modelo atômico, ele é um formato ideal do átomo, né. Na verdade, o átomo não é aquela coisinha lá do núcleo, né, e com os elétrons girando. Assim, eu estou falando visível, isso aí é um modelo para a gente entender,
né? E aí eu fico imaginando o desafio de vocês, enquanto futuros professores de química, para mostrar isso para os seus alunos. Porque você não consegue ver um átomo. E se a gente visse um átomo, ele não seria aquela coisinha, né? Aquela bolinha com um monte de outras bolinhas girando ao redor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí é muito legal isso, né, cara? Essa ideia, né? Dessa representação do átomo, né? Que o Bohr, né, apresentou. Antes do Bohr tinha aquele modelo, né? Que era o modelo do bolo de passas, né? Em que você tinha um bolo e que as partículas estavam ali incrustadas ali. Agora é genial isso, cara. É genial isso, né? Essa visão que o aluno deve ter. Muito bem, vamos lá. Perdão. Errando, tá vendo? Mas... Pessoal, muito bem. Vamos ver aqui, seguindo adiante, o exercício número 2 da lista. Aqui eu tenho uma configuração de cargas elétricas, tá certo? Eu tenho 3 cargas pontiformes positivas. Essas cargas aqui, elas valem 2 microcoulomb e elas estão nos vértices de um quadrado que tem um lado de 3 metros, né? Conforme mostra a figura. Aí pergunta, qual é o potencial elétrico, V, no quarto vértice, ou seja, nesse vértice aqui, tá? Desocupado. Então eu quero saber quanto é que vale o potencial elétrico aqui. Aí entra uma coisa aqui interessante, que é o seguinte: esse potencial elétrico V, ele vai ser igual, tá? Se eu chamar essas cargas aqui, vamos pegar no sentido horário, 1, 2 e 3, tá? Eu somo o potencial no ponto, de que jeito? Como se eu estivesse somando o quê? Somando escalares. Então eu tenho lá, ó, o potencial nesse vértice desocupado vai ser a soma do potencial gerado por essa carga 1, que vale mais 2 microcoulombs nesse vértice desocupado, mais o potencial desse cara aqui, mais o potencial desse cara aqui. Tá certo? Tranquilo? Tá? Então a gente vai somando, né? É diferente. Somar escalar é diferente de somar vetor. Vetor tem que considerar a direção e sentido do vetor para eu realizar a soma. Escalar não, né? 2 laranjas mais 2 laranjas é igual a 4 laranjas, né? Certo? 2 maçãs mais 4 maçãs é igual a 6 maçãs. E aí vai. Aí ele pergunta, então, na primeira parte, qual que é o potencial elétrico aqui? Então vai ser a soma desses 3 potenciais gerados pela carga 1, 2 e 3. E na segunda parte do exercício ele pergunta qual que é o trabalho necessário para trazer uma carga positiva de 2 microcoulomb e colocá-la no quarto vértice. Olha que coisa interessante. Então aí, o que vai acontecer, né? Esse trabalho, ele vai estar relacionado o quê? À energia potencial elétrica, e eu vou ter uma configuração relacionada com essa carga colocada nesse vértice aqui, tá bom? Então é isso que nós vamos resolver. Olha lá. Aí ele fala que o vértice desocupado do quadrado está a 3 metros de 2 outras cargas e está a 3 raiz de 2 metros da terceira carga, né? Então aqui a gente trabalha com essa questão da geometria aplicada a um quadrado, né? Então a diagonal desse quadrado, o que é? É L raiz de 2, né? Aí, ó, muito bem aprendido lá na matemática básica, né? O lado desse cara é 3 metros, aqui é L raiz de 2. Então o que a gente vai ter, na verdade, aqui, olha lá. O potencial elétrico nesse ponto, então, como eu falei, vai ser igual ao potencial elétrico gerado pela carga 1, mais o potencial elétrico gerado pela carga 2, mais o potencial elétrico gerado pela carga 3. Tá? Da definição, potencial elétrico gerado pela carga 1 é a constante eletrostática, vezes o valor da carga 1, né? Esse valor, pessoal, aqui é o valor verdadeiro, não é o módulo, né? Então é importante. O potencial elétrico ele pode ser positivo ou negativo. Como aqui eu tenho, nesses vértices do quadrado, 3 cargas positivas, então fica o valor absoluto, né? Perdão, o valor real dela é mais 2 microcoulomb. Aqui o potencial gerado pela carga 2 e aqui o potencial gerado pela carga 3. Então aqui, olha lá, né? O que eu vou ter aqui, né? Se eu coloco o K em evidência, lembrando que o K é 1 sobre 4π epsilon 0, eu vou ter então, né, aqui, ó, Q1 sobre R1, mais Q2 sobre R2, mais Q3 sobre R3, né? Resolvendo de forma algébrica. Continuando aqui, substituindo os valores, né? Eu tenho o quê? Eu tenho 1 sobre 4π, 8,85 vezes 10 a menos 12, né? Aqui, né?
a questão da constante eletrostática K, eu tenho a carga Q1, que vale 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb, dividido pela distância da carga Q1, né? Então eu chamei esse cara de 3. A carga Q2 também está uma distância 3. Então naquela configuração lá ficou, ó, aqui, ó, nessa configuração aqui eu coloquei, chamei esse cara aqui de 3, esse aqui seria o 2, ó, e aqui que seria o 3, ó, tá bom? Mas tanto faz, né? A ordem dos fatores altera a soma. Então 1, 2, ó, 3 metros, aqui também é 3 metros, eu tenho a carga que eu chamei de 3, a uma distância 3 raiz de 2 metros do vértice que não tem ninguém. E aí, se eu faço os cálculos disso aqui, eu vou encontrar o quê? Que o potencial elétrico no vértice que estava sem carga é igual a 1,62 vezes 10 a quarta volts. Tá bom? Calculei, então, a primeira parte. Aí vem a segunda parte, né? Que é o quê? Qual que é o trabalho, né, que eu tenho que fazer para trazer uma carga e colocar ela nesse vértice que está desocupado, né? A carga de 2 microcoulomb também, tá? Então, esse trabalho, o que ele é? Ele é igual ao produto da carga vezes quem? O potencial elétrico nesse ponto, tá? Então, isso aqui tem muito a ver com aquela definição que eu falei no início, né? Se o potencial elétrico é energia potencial elétrica, olha lá, por unidade de carga, tá? E nós temos lá, ó, que energia é igual a trabalho. Estão vendo? Trabalho, que eu chamo aqui de W, para a gente não confundir com T, temperatura, torque, eu sempre gosto de chamar de trabalho. Trabalho é W, né? E aí, de onde? Por que é W, Adriano? Por causa de work, né? Então, física também é inglês, né? Inglês é uma língua importante, que vocês devem aprender. É muito importante, ó. Então, tem aqui, ó, que trabalho é igual a quem? É igual a carga vezes a diferença, perdão, vezes o potencial elétrico resultante naquele ponto. Quem que é esse potencial elétrico? É o potencial elétrico gerado pela carga 1, 2 e 3. Tá bom? Viram, então, a definição aqui, né, do trabalho, tá? Então, na verdade, o que a gente vai ter aqui, ó? Eu vou ter aqui, então, aqui o trabalho é igual a carga vezes o potencial, né, resultante das 3 cargas. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb vezes 1,6, 1,62 vezes 10 a menos 4 volts. Isso aqui vai me dar o quê? Um trabalho. Trabalho para colocar uma carga ali é igual a 3,24 vezes 10 a menos 2 joules. Tá vendo? Tá? Então, a gente tem essa configuração com essa quarta carga nesse vértice que está vazio, né, que estava sem carga nenhuma. Beleza? Tá bom, pessoal? Então estamos discutindo aqui esses conceitos. Olha esse outro cara também, que é um problema aí geométrico, né? Ele pede para a gente calcular a energia potencial eletrostática, tá? Que está relacionada a essas 3 cargas, Q1, Q2 e Q3, que são cargas pontuais, multiformes, e que estão separadas pela distância R12, R23 e R13, conforme mostra a figura. Qual que é a energia potencial eletrostática que esse sistema armazena? Tá bom? Então forma um triângulo, tá? Então quero aqui ver isso aqui, tá? Então olha só, o que a gente teria aqui, né? Nós vamos analisar ponto por ponto. Primeiro nós vamos trabalhar com a carga Q1 e Q2 e vamos calcular o trabalho necessário para trazer essas 2 cargas de uma separação, uma distância infinita, até essa distância R12 entre elas. Tá bom? Então, olha só, trabalho. O que seria o trabalho aqui, ó? Olha lá o trabalho, ó. Trabalho é a constante eletrostática vezes a carga dividido por R, perdão, Q1 sobre R12. Quem que é esse cara aqui? Esse aqui é quem? É o potencial da carga 1 no ponto, né, onde eu vou colocar a carga 2. Estão vendo? Certo? Então, ó, trabalho. O que é trabalho, na verdade? Esse trabalho aqui seria a carga 2 vezes o potencial que a carga 1 gera no ponto lá, onde a gente vai colocar ela, que está a distância R12. Então, isso aqui vai ser igual a aqui, 1 sobre 4πε0, Q1 sobre Q2 sobre R12. Tá bom? Então, achei aqui esse trabalho. Beleza. Agora, o trabalho que eu preciso para trazer a terceira carga, Q3, até uma distância R13 de Q1 e R23 de Q2, ele é igual a quanto? Então, agora, eu já vou ter o quê? Um terceiro ponto. Eu já tenho as 2 cargas lá.
essas duas cargas, Q1 e Q2, cujo trabalho resultante deu 1 sobre 4πε0, Q1 vezes Q2 dividido por R, 2, que é essa distância. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a carga Q3, vou trazer ela lá do infinito e vou chegar com ela até aqui. Qual que vai ser esse trabalho? Esse trabalho vai ser, escrevendo aqui de outra forma, o trabalho que vai atuar sobre 3 seria quanto? Vai ser Q3 vezes o potencial gerado pela carga 1, tá? Naquele ponto, que vai estar uma distância R13 da carga 1, mais Q3, carga, vezes o potencial gerado pela carga 2, que vai estar uma distância, né, R23, tá? Daquele ponto onde eu vou colocar a carga 3. Tá? Então, isso aqui é um probleminha bem algébrico, né? Então, teria aqui, estou somando. Quem que é esse cara aqui, ó? É o trabalho, tá? Que vai ser o produto entre a carga Q3 e o potencial gerado pela carga Q1, naquele pontinho onde eu vou colocar a carga Q3, e esse aqui é o trabalho, que é o produto da carga Q3, vezes o potencial que a carga Q2 vai gerar naquele ponto onde eu vou colocar a carga Q3. E aí eu teria, na verdade, né, substituindo aqui, né, eu sempre coloco aqui, pessoal, em termos de K, mas o K, na verdade, é 1 sobre 4πε0. Então, teria isso aqui, ó, né? 1 sobre 4πε0, Q1, Q3 sobre R13, mais 1 sobre 4πε0, Q2, Q3 sobre R23. Beleza? De forma que o trabalho total, né? Aí, juntando as três cargas, vai ser quem? Vai ser, olha lá, o trabalho, né? Para eu ter a configuração Q1, Q2, mas o trabalho da configuração Q1, Q3 e o trabalho da configuração Q2, Q3. Tá bom? Esse seria o trabalho total, tá? Ou, né, colocando lá em termos de 4πε0, eu teria isso aqui, né? E aí eu colocaria em evidência, aí dá para a gente fazer aqui, trabalhar isso aqui para ficar uma equação mais bonita, né? E aí esse trabalho aqui, ele é independente da ordem com que essas cargas são trazidas, transportadas do infinito até o vértice desse triângulo, tá? Então ele é independente disso, tá bom? A gente teria essa situação aqui. Beleza, pessoal? Tá? Então esse aqui seria o exercício aqui, número 3 lá da lista. Vamos lá, vamos tocar adiante. Aqui, o que a gente tem aqui? Aqui a gente vai trabalhar com alguns exemplos, tá? E aí a gente vai ver que esses exemplos aqui, nós já trabalhamos para definição, né, quando a gente estudou um pouquinho de campo elétrico, né? Só que agora a gente vai trabalhar aqui, ó, um primeiro exemplo, né, de potencial elétrico, né? A gente vai trabalhar com um anel, tá? E nós vamos calcular o potencial aqui, né, nesse ponto P, né? Lá, se a gente for lá no tópico 2, né, a gente vai ver que a gente trabalhou com esse anel, com disco, né, com distribuição para campo elétrico. O que nós vamos fazer agora é discutir como é que funcionaria o potencial elétrico, tá, para um ponto que está sobre o eixo de um anel de raio A. Esse anel está carregado com uma carga aqui, né? Então, mais uma vez aqui, né, a gente trabalha com esse elemento infinitesimal de carga, seria dQzinho, tá? E aí eu vou ter aqui, ó, a distância desse ponto P, né, ao centro desse anel, ela vai ser x, aqui eu tenho o raio A, e aqui eu vou ter a distância S, entre essa carga dQ e esse ponto P, né? Lembrando então, né, obviamente, que essa carga dQ, ela vai gerar aqui um potencial dV nesse ponto, né, P, né? E aí, a partir do momento que eu fizer a integração de todo o anel, eu vou encontrar aqui o potencial total V, de forma que o potencial V, ele é a integral do potencial gerado por esse elemento infinitesimal de carga que é dQ. Tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Então, olha só, esse elemento de carga dQ, ele é mostrado na figura, né, que representa o anel carregado. Está aqui, o dQ, ó, tá? Agora, a distância, né, entre esse elemento de carga dQ até um ponto que está no eixo, que passa pelo centro do anel, né, é essa distância S aqui, ó, né? Tá vendo aqui, ó? Ó, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Então, quanto que vale S?
Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou ter que S é igual a x, raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado, que é constante, né, para todos os elementos de carga, né, do anel. Então, eu pego aqui, ó, para qualquer elemento de carga, se eu pegar esse cara aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter que ele está uma distância A no centro do anel, e está também aqui, ó, a uma distância S, ó, do ponto P, onde eu quero calcular o potencial total, que é a integral, né, do potencial dVzinho, que é criado, né, por cada um desses elementos infinitesimais de carga. Então é isso aí, né, a gente tem esse valor aqui. Aí o que vai acontecer? Potencial elétrico, devido a todo o anel, como a gente já falou, ele é igual a quanto? A integral, né, de quê? Né, de constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância. Então vai ser integral de K dQ, que é o elemento infinitesimal de carga, sobre S. Então isso aqui vai dar conta aqui, ó, né? Substituindo no lugar de S, eu tenho quem? Eu tenho x ao quadrado mais a ao quadrado, né? X a distância ali, né? Do centro do anel, o A é o raio do anel, então teria essa questão aqui, ó. Integral de K dQ sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Aqui, o que eu tenho aqui na verdade? Ó, esses caras todos aqui, ó, eles saem, porque são constantes, né? E aí eu vou integrar quem? Eu vou integrar a carga dQ, né? A integral da carga dQ, quem que é? A carga completa do anel, que é Q. Então eu tenho que o potencial elétrico gerado em qualquer ponto, tá? Ali, distante do centro do anel, ele vai ser igual a constante eletrostática vezes Q, dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Lembrando que esse K, né, que é a constante eletrostática, ele é igual a 1 sobre 4π epsilon 0. Tá bom? Então aí o conceito integral, tá vendo? Aquela coisa, né, da somatória aí, né, da contribuição de cada um desses elementos infinitesimais de carga dQzinho para que eu encontre aí o potencial gerado pela carga Qzão, que é a carga do anel. Tá bom? Aí olha só, o campo elétrico gerado pelo anel carregado com carga Q, ele também pode ser calculado. De que jeito? Olha lá, aí entra aquela relação entre potencial e campo elétrico. Estão vendo aqui? Olha lá, o campo elétrico, ele é o quê? Ele é aqui para aquele ponto, né? Ele vai ser o quê? Um campo elétrico de afastamento, se eu considerar o elemento infinitesimal de carga positivo, tá? Certo? E ele é dado por quem? Pela derivada do potencial no ponto em função de x. Né? Então aqui, ó, é a definição que a gente viu lá nas aulas teóricas, né, da relação entre potencial elétrico e campo elétrico, né? E aí tem um caso específico, né? O potencial elétrico em uma região de campo elétrico uniforme, o que é? É dado por isso aqui, ó. V é igual a E vezes D, tá? Vocês me permitam aqui, olha lá, essa aqui é a definição, né? Aqui, né, quem trabalha lá com a diferença de potencial, estou trabalhando aqui com dV, né? Então, posso chamar esse cara aqui diferença de potencial entre dois pontos. Tá? Eu coloquei V aqui, mas seria, na verdade, a diferença de potencial, a DDP. Aqui, olha que coisa interessante, gente, o poder da análise dimensional. Né? Se eu pegar aqui, ó, e fizer uma análise dimensional dessa definição, olha lá, e aí, o que acontece? Isso aqui é o caso específico de um campo elétrico uniforme, e aqui, né, é o caso específico aqui de um campo elétrico, né, para um anel, né, para uma outra distribuição de cargas. Eu vou ver o quê? Que a análise dimensional disso me dá o quê? Olha só, eu teria aqui, ó, a unidade que mede quem? Campo elétrico. Campo elétrico é força por unidade de carga, então é Newton por Coulomb, vezes a unidade de distância, seria metro. O que eu encontro aqui? Olha que coisa genial. Newton vezes metro, o que é? É joule. É joule por Coulomb. Joule por Coulomb, que dá qual unidade aqui, gente? Vai dar o quê? Vai dar volt, a unidade
De quem? De diferença de potencial elétrico, tá? Aqui, ó, de DDP. Aqui eu pode chamar de V ou de U, tá? Aqui de U aqui fica melhor. Então a gente vê aqui o quê? Que essa definição é correta. E aí, do ponto de vista de campo elétrico, né? Esse campo elétrico aqui, olha lá, olha o que vai acontecer. Esse aqui é o campo elétrico o quê? Na direção do eixo X, que passa exatamente no centro do anel. Então ele é a derivada menos derivada do potencial dx. Então isso vai me dar menos d dx, k vezes q, raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. E aí eu teria aqui, na verdade, o que, né? Esse cara aqui, o que que é, né? Ó, aqui, né? Como eu estou derivando em função de x, só vai ficar o x. Então, essa raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado, ela é a mesma coisa que o quê? Entre parênteses, x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a menos meio. Tá? Aí o que vai acontecer aqui, né? Quando eu derivo esse cara, né? Eu posso lá usar lá até os exemplos lá né, aquela tabela de integrais, eu vou encontrar justamente quem, olha lá, eu derivando aquele cara, né, eu vou primeiro, né, derivar ali, vai dar o quê? Eu vou passar o menos meio para cá, lá aqui em cima, quem que é esse menos 3 meios, né? Estou fazendo aqui devagar para mostrar para vocês o poder do cálculo integral e diferencial, é menos meio menos 1, né, quando eu derivo, né, então, ó, menos meio menos 1, o que é? É menos 3,2. Então, é por isso que eu tenho 3,2 aqui. Vezes a derivada da função, 2x. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Né? Olha lá, né? Ficou aqui, ó, o quê? Que o campo elétrico é igual a quanto? A K, Q, vezes x, sobre x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Esse seria o valor. E esse resultado, o que acontece com esse resultado? Ele concorda diretamente com aquele cálculo que nós fizemos no tópico 2, quando a gente quis calcular o campo elétrico gerado por um anel carregado com uma carga Q, um determinado ponto P, distante, uma distância X, né, ali do centro do anel. Né? Então, olha lá, isso aqui, olha lá. A gente vai ver o quê? Que esse cara que nós encontramos, né, da definição de que o campo elétrico aqui, olha lá, esse cara aqui, ó, esse campo elétrico aqui, ó, né, que seria o EX na direção do eixo X ali, ele é exatamente o que eu obtive da definição de EX igual a quem? Igual a menos derivada do potencial elétrico em função de x. Tá? O que eu estou querendo mostrar isso para você, gente? Estou dando essa aula aqui falando disso. É do poder do cálculo diferencial integral. Tá? Como é que isso aqui é interessante para a gente poder entender. E eu queria dizer para vocês o seguinte, se talvez nas aulas de cálculo 1, né, essa questão de derivada integral, ela ficou talvez um pouco abstrata, aqui é a hora da gente poder concretar esses conceitos, né, matemáticos por meio desse tipo de cálculo. Tá certo? Tranquilo? Tá? Aqui tem um outro exemplo, eu vou parar por aqui hoje, tá? Aqui falando aqui da distribuição do anel carregado. Aqui é uma mesma aplicação, a gente pode fazer aqui. Então, deixa eu ver aqui quanto tempo tem ainda. Então, a gente tem aqui... vamos embora, vamos mandar ver aqui, ó, esse exemplo 2. Aí é uma outra aplicação também, né? Só que agora, ao invés de um anel, eu tenho o quê? Eu quero saber o potencial elétrico sobre o eixo de um disco, né, com densidade superficial de carga sigma. Então, ao invés de eu trabalhar agora só com um anel, eu vou trabalhar com um disco. Só que, na verdade, nós vamos ver o quê? Que esse disco aqui ele é composto por uma série de anéis, né? Aí, ó, anéis que tem um raio Rzinho, e eu tenho um raio Rzão do disco, tá bom? De forma que aqui, ó, o que eu vou ter aqui, ó? Né, ó, essa aqui seria a distância x, e a distância, tá, do anel aqui, de um ponto do anel até o ponto P, onde eu quero calcular o potencial elétrico, ela é raiz quadrada de R ao quadrado mais x ao quadrado. Então vamos lá. Então, vamos considerar esse eixo do disco, o eixo x, e considerar que x é maior que zero. Então, a gente pode tratar o disco como se ele fosse um conjunto de anéis de carga, né,
sendo o potencial elétrico devido ao disco dado por quem? Né? Dado pela integral, certo? De 0 até Rzão, né, que é o raio do disco, a integral de K, dQ, tá vendo lá? dQ, que seria a carga de um anelzinho, dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais r ao quadrado, tá bom? Lembrando que esse r ele vai variando de 0 até Rzão. E aí, se eu for, né, aqui, ó, eu tenho o quê? Que essa minha carga que um anelzinho vai ter, ela é igual a densidade superficial de carga vezes a área, dA, né? Vezes a área, tá? Então teria assim que essa área, ela é igual a quanto? Ela vai ser igual a 2πr, que é o comprimento do anel vezes dr, tá? Essa aqui seria o quê? Essa área, né? A área do anel. Estão entendendo aqui, né? O que seria isso aqui? Seria, né, o comprimento desse cara todo vezes esse dr. É como se eu pegasse o anel e abrisse ele aqui, ó. Quanto é que vale o comprimento do anel? O comprimento da circunferência. Certo? E quanto é que vale a altura aqui, ó, do anel? Seria esse dr aqui. Então, eu estou trabalhando dessa forma. Tá vendo? Para achar esse elemento de área desse anel, onde vai estar distribuída toda a carga dQ. E aí, né, dQ, então, seria quanto? Seria sigma vezes 2πr dr. Queria que vocês entendessem isso aqui, de onde que saiu esse elemento infinitesimal de área, pessoal. Tem um anel, certo? E aí eu teria aqui, ó, é como se a gente pegasse esse anel e abrisse ele, então teria essa relação aqui, o comprimento do anel vezes dr. Agora, de forma que o potencial elétrico que se deve ao disco pode ser escrito como sendo, então, o quê? Essa integral. Olha lá, eu estou integrando tudo aqui, ó. K, sigma, que é a densidade superficial de carga constante, 2πr dr sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais r ao quadrado. E vou integrar esse cara, né, de 0 até Rzão. Olha a minha integral, né? Tudo que é constante sai da integral, π, 2, né? Ó, certo? Oh, perdão, tudo que é constante sai. O 2 também podia sair, mas o K, o sigma, o π, e fica lá dentro aqui essa relação. Vamos lá. Ó, aí o que eu vou ter aqui, ó, né? Eu vou ter que o 2 aqui, ó, gente, espera aí, né? Aqui, vocês me desculpem aqui. Tá, o 2 também sai daqui para cá. Aqui faltou colocar o 2, tá? Então eu teria aqui, eu vou passar esse cara para cima, né? Então eu vou ter ele com expoente aqui negativo, menos meio RDR. E vou resolver esse cara, né? Aí nós vamos lá na tabela de integral, né? Essa integral é do tipo o quê? U elevado a n du, né? Em que o U, quem que é? É x ao quadrado mais r ao quadrado e o n é elevado a menos meio. Né, gente? Olha só, aqui, ó. Então tem aqui, ó, esse cara aqui, quem que é? É U elevado a n. Então aqui eu tenho U, esse aqui é o n. Então eu tenho que essa minha integral, né, é desse modelo aqui, tá? Com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter que, ó, o 2R não some, né, gente? Que du sobre dr é igual a 2R, tá? du sobre 2R é igual a 2R. Por quê? É a derivada de U em função de R. Como é que você deriva isso aqui, ó? Né? du em função de R, esse aqui vai dar 0 e esse aqui vai dar 2R. Então eu tenho que du é igual a quanto? É igual a 2R dr. Ó, aí entra aqui, ó, o 2 que faltou aqui, ó, o 2 está aqui, ó, 2R dr. Tá vendo? Por isso que o 2 não foi tirado como constante, né? Então tem que esse cara aqui, quem que é esse cara? Né? Esse cara é du. Então olha lá. Então como é que vai ficar escrito esse cara? Ó, eu vou ter então, né, pegando só a integral, tá? Pegando só a integral. A constante está aqui fora, que é o K, o sigma e o π. Eu vou resolver esse cara, reescrevendo ele, ele vai ficar de que jeito? Olha lá, ele vai ficar aqui, ó, U elevado a menos meio du, né? A integral disso vai ser igual a quanto? Né? Aplicando lá, né, o conceito de integral, ele vai ser igual a 2U elevado a menos meio. E aí, né, substituindo aqui o valor, né, olha lá, no lugar de U, tá? Eu vou ter, na verdade, o quê? Que o potencial vai ser a constante, voltou,
integral de 2 que multiplica x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a meio. Estão vendo aqui? 0 até r. Eu vou integrar, vou substituir no lugar, né, de r o rzão. E de forma que eu vou ter isso aqui, ó, né? Ó, no lugar de r, né, eu vou colocar o 0, né? Perdão, no lugar de r eu coloco o rzão, e no lugar de rzinho eu coloco o rzão, então vai ficar x ao quadrado mais rzão ao quadrado elevado a meio, menos, no lugar de r eu coloco 0, né? Menos, aqui seria 0, raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x. Isso daqui vai dar o quê? Né? Olha lá, aí achei o potencial. Eu aplicando a definição, ó, do campo elétrico, né? Campo elétrico na direção x é igual a menos derivada do potencial, menos derivada de v dx, né? Eu vou derivar esse cara aqui de forma, o quê? Que eu vou encontrar, na verdade, quem? Encontro o potencial elétrico, o campo elétrico nesse ponto, olha lá, né? Que vai ser justamente, ele vai combinar, ele vai concordar com a dedução do campo elétrico gerado para um disco carregado com uma carga, com a densidade de carga sigma, né? Que foi o que a gente deduziu através da lei de Coulomb, né? Então, olha lá, né? Lá no nosso tópico 2, na aula teórica do tópico 2, nós encontramos que o campo elétrico, devido a uma distribuição de carga num disco carregado com a densidade de carga uniforme sigma, ele é dado por essa equação, que é igualzinho a essa que a gente obteve aqui, tá? Através de quê? Através da definição de campo elétrico como sendo quem? Menos derivada do potencial em função de x, tá? Então, esses exemplos que a gente discutiu aqui hoje é justamente para mostrar que o potencial, por meio do potencial elétrico e por meio da relação entre potencial elétrico e campo elétrico, através dessa equação, sendo o campo elétrico igual a menos derivada do potencial elétrico em função do espaço, né, da derivada do espaço, né, isso aqui especificamente para distribuição, esse resultado obtido aqui, ele concorda com o resultado obtido por meio da lei de Coulomb, né, então com uma forma unificada dessa definição. Tá bom?